Olá pessoal, sou Mayumi Takushi. Eu estou aqui novamente, dessa vez com o projeto de compota de morango, seguindo uma sugestão de um dos comentários que vocês sempre deixam nos vídeos. Muito obrigada por todos eles, tá ok? Esse é um vídeo que ficou longo, não teve jeito, tem muitos passos, são muitas etapas, mas a gente tentou editar o melhor possível para que não ficasse cansativo, tá? Espero que vocês gostem. Toda a lista de materiais nós vamos deixar na descrição do vídeo. Então, vamos lá, vamos pintar agora. Então, aqui tá a caixa, é um livro caixa de MDF comum, mas esse projeto vocês podem fazer numa caixa normal, caixa tampa-sapato, ou num caderno também com capa de madeira. Essa ferragem, eu geralmente nas peças eu costumo tirar, mas quando é caixa livro eu não tiro, tá? Porque eu acho que dá um acabamento melhor a gente pintar por cima. Só que eu preparo antes, eu aplico umas 2 camadas de primer para metal, eu aguardo a secagem entre cada aplicação e depois eu posso pintar normalmente, tá? Então aqui eu já tinha uma camada, vou aplicar mais uma. Então é só aguardar a secagem e depois a gente começa a pintura. Já tá seco, agora eu posso trabalhar tranquilamente. Eu vou trabalhar com a tinta acrílica, a verde soft. Então eu jogo a tinta diretamente sobre a placa. Com o rolinho de espuma, eu posso dar uma leve hidratada no rolinho. Eu vou fazer a aplicação em vários sentidos, não precisa alisar. Eu vou fazer um lado por vez, tá? Então aqui eu vou pegar uma esponjinha crespa e vou fazer agora a textura. Eu posso fazer linho ou veios de madeira. Aqui eu vou fazer o falso linho, então venho com a esponja e faço esse movimento primeiro na vertical. Depois eu seguro a esponja dessa forma para ela ficar bem mais leve, a minha mão não pesar, e eu vou cruzar na horizontal. Eu vou fazer isso em todo o livro. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Bom, aqui a caixa, então, a parte da frente ela já tá preparada. Vão entrar outras camadas de tinta ainda. Eu vou aproveitar o rolinho de espuma e vou fazer as laterais também. Pronto. Agora é só acelerar a secagem e depois lixar. Vou usar uma fita crepe. A gente passa fita, inclusive aqui, passando por dentro do livro. Agora eu vou pegar uma esponja macia, dar uma hidratada nele, então molha, tira o excesso. Vou utilizar a cor concreto. Faz as laterais também, tá? Agora nós vamos tirar essa fita crepe. Esse stencil que tem uma faixa e um tagzinho. É só posicionar. Nessa etapa a gente não precisa dar o preenchimento. O importante é posicionar esse tag e colocar uma cor só para saber onde ele vai ficar. Depois a gente define com a cor
que vai ficar definitivo. Aqui eu tô usando branco com um pouquinho de marrom. Agora eu vou posicionar o stencil de compota de morango. Ele vai ficar um pouco atrás do tag. Nós vamos utilizar para preenchimento primeiro a cor púrpura. Então eu pego um pouquinho de púrpura e faço o preenchimento na região que é referente aos morangos. Tiro o excesso da tinta no papel, forrei a mesa com papel para facilitar. Pode aplicar umas 2 camadas de púrpura. Agora a gente vai pegar um pouquinho de rústico e escurecer algumas áreas, vai esfumando suavemente. Não precisa deixar homogêneo, é para manchar mesmo. A parte de cima eu vou utilizar um pouco de verde pistache, tiro o excesso no papel e faz o preenchimento do tecido que está na tampa. Movimentos circulares, faz o babadinho também. Agora eu vou remover o stencil e vou preencher os espaços vazios com o verde pistache. A parte inferior também. Movimentos curtos. Agora eu vou lavar o pincel rapidinho. Vocês vão perceber que quando a gente aplica a primeira camada de tinta, fica meio riscadinho, fica com algumas manchas, mas não tem problema, porque vai entrar outras cores, vai entrar branco para clarear, um pouco de marrom para escurecer. Agora eu vou usar esse stencil de listras. Vou começar a estampar o último plano. Um pincel número 8, que tá sujo de tinta. Rosa cotton, tiro o excesso. E aí, é só fazer o preenchimento dessas listras no último plano. Aqui, fica mais fácil se eu segurar o stencil com um outro papel. E aí é só fazer movimentos de vai e vem. Aqui eu não posso trabalhar muito com o movimento circular, porque pode acabar tirando o stencil do lugar. Agora eu vou descer um pouquinho mais com o papel e preencher a parte inferior. Por isso é que eu não dou a finalização na compota antes de fazer o último plano, tá? Porque eu preciso ter a localização da compota antes de fazer as listras, então não define para não perder tempo. Ficou listradinho. Essa parte inferior eu vou trabalhar com rústico, tira bem o excesso do pincel e agora eu vou fazer um sombreamento dessa linha para baixo. Faz uma transição de tons também. Posso fazer uma sombrinha embaixo do tag. Essa parte inferior eu vou usar essa estamparia. Vou utilizar o rústico também. Agora eu faço a continuação. Encaixei, agora continua até completar essa parte. A gente vai dar toda a volta. Retornei o stencil. Agora eu vou ajustar essas bordinhas aqui para recuperar o desenho da compota. Vou pegar agora o stencil de morango. Deixa
Deixa eu só dar uma sombreada aqui. Pronto, agora deu. Vou pegar um pincel. Eu estou com o número 2 ainda. Então, lava, seca bem. Agora eu vou pegar um vermelho fogo. Vermelho fogo e branco. Tira o excesso. Então agora eu vou manter o stencil da compota e vou começar a distribuir os morangos aqui dentro do vidro. Pode variar entre o maior e o menor. Então aqui eu tô usando vermelho fogo e só um pouquinho de branco. Vou dar uma ajustada. Aqui, tá ótimo. Agora eu vou sombrear, trabalhar essa parte aqui de cima. Eu preciso que essa tinta fique bem seca antes de ir pro próximo passo. Então, vou pegar agora um verde musgo. Pegar só um pouquinho dele, tira bem o excesso, o stencil fica bem posicionado. Eu vou fazer um sombreamento. Nas laterais também. Agora, eu vou usar esse verde para aumentar a ondulação desse tecido, tá? Então, aqui, sempre que eu tiver essa curva para baixo, eu vou sombrear. Só que o pincel precisa estar quase seco, quase sem nada de tinta. Se tiver com muita tinta, vai ficar com uma marca muito dura. Então, aqui, eu já fiz. Lavar o pincel novamente. Agora vamos trabalhar a parte mais clara. Eu vou pegar o mesmo verde pistache e um pouquinho de branco. Tira bem o excesso, deixa o pincel bem sequinho. Mais para branco do que para verde, tá? Então, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou iluminar onde eu tenho essa curva para cima. Essa parte, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou movimentar o stencil um pouquinho para cima. E aí eu vou trabalhar essa região de cima com um pouco mais de claridade. Aí eu vou ter esse efeito. Para não ficar muita diferença de tom, eu vou esfumar esse branquinho, mas bem de leve. Pronto, agora eu consigo dar mais unidade para essa região. Vou pegar um pincel bem pequeno agora. Esse é o Pituá 000. Um pouquinho de rústico. Tira bem o excesso de tinta. Agora eu tenho que dar acabamento para essa região. Então, eu posso pegar alguma curva aqui, ó. Essa, pronto. Para proteger o contorno do vidro. Aqui eu posso usar o stencil
para proteger o babadinho de cima, mas aí eu tenho que usar um trechinho por vez, tá? Não precisa da cobertura completa, não precisa ficar totalmente preenchido, porque vai entrar um babadinho aqui também, um bordadinho. Um babadinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Esse lado. E esse ladinho aqui também. Aí depois, dou uma sombreada. Aqui ele ficou bem preenchido, ó. Fica bem fino, de vez em quando eu molho ali no médium. E aí a minha tinta, ela fica bem mais fina, eu consigo trabalhar melhor. Transição, sombreamento. Agora eu vou ensinar a finalizar aqui o morango. Eu vou pegar um pincelzinho Pituá ainda. Pincel Pituá, esse é o número 2. E eu vou precisar trabalhar um vermelho agora, uma transparência, que eu já tenho o desenho do morango, mas ele tá cor-de-rosa. Morango, ele não é cor-de-rosa. Então agora eu vou pegar pincel limpo, ele tá hidratado com médium, peguei vermelho fogo. E eu vou fazer uma veladura. Uma camada bem fina de tinta. Pode usar o stencil para proteger as bordas. Aqui a gente pode aplicar até umas 2 camadas de vermelho fogo. Para ele ficar bem mais vermelhinho. Mas eu posso deixar também algumas áreas com esse tom mais claro, para ajudar a dar volume nos morangos. Agora eu vou pegar um pincelzinho, esse é um chanfrado, número 4. Eu vou aumentar a sombra entre os morangos. Eu posso usar junto com púrpura, que já é a cor de baixo. Mas eu não vou fazer contorno de todos os morangos, tá? É só para destacar alguns espaços entre eles. Tô misturando púrpura e um pouquinho de rústico. Não precisa ficar enflotado, tá? Não precisa ficar perfeito, não vai aparecer. Mesmo pincel 000, branco, mas tira bem o excesso de tinta. Eu vou fazer aqui uma claridade em algumas áreas dos morangos.
só para eles parecerem mais gordinhos. Agora, deixa eu pegar aqui meu outro stencil. Eu vou usar esse stencil de flor de cosmos. Vamos fazer uma gracinha aqui. Primeiro vou usar uma mistura de verde pistache, um pouquinho de marrom, esse é o rústico, um pouquinho de branco. Tira bem o excesso de tinta. E aí nós vamos fazer um babadinho. Ele é compridinho mesmo, tá? Porque nós vamos trabalhar mais uma camada. Vai mudando a posição da pétala para ter efeitos mais irregulares, como se estivesse mais dobradinho, com mais dobras. Eu preciso usar essa cor escura mais para dar contorno aqui para fora, porque o fundo tá claro. Essa primeira camada foi mais escura, agora eu vou pegar branco com o mesmo pincel, tá? Tiro o excesso de tinta. Agora eu vou fazer mais uma camada, só que agora ela é um pouquinho mais para dentro. E vai alternando a posição desse babadinho aí para ele ficar bem crespinho. Pode colocar quantas camadas vocês acharem necessário. Para quem gosta de pintar bonequinha, esse babadinho fica muito bonitinho nos vestidinhos. Pode trabalhar também para fazer golinha dos vestidos. Fica muito bonitinho, é bem delicado, facilita bastante. Pronto, então já deu um charme. Vamos agora pegar esse pincel, o mesmo pincel 4274, e eu vou fazer uma cordinha aqui, tá? Vou pegar uma outra cor, pode ser o amarelo ocre. Então, ó, amarelo ocre, só um chorinho de marrom. E aí, aqui eu posso fazer uma fitinha só, ou eu posso fazer como se fosse um barbante. Pega um pouquinho mais de água, muda o movimento. Agora eu vou usar uma cor mais clara, o mesmo amarelo ocre, só que agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Olha, a tinta tá meio diluída, tá vendo? Pode passar mais vezes. Pra ele ficar bem entrelaçado. Vamos ao acabamento do morango. Eu posso fazer com esse pincel também, ou o pincel liner. Eu vou tentar fazer com esse. Púrpura. Só um chorinho de rústico. Então, agora vou dar um zoom pra vocês. Ah, tá ótimo, ó. Esse pincelzinho aqui é show de bola.
fazer as sementinhas, os buraquinhos das sementes. Gente, para distribuir essa semente, precisa organizar também, tá? Então, o ideal é você fazer primeiro uma fileira. Então, faço uma aqui, ó, um do lado do outro, dá um espaçamento. Na segunda fileira, vai intercalando. Então, assim ele fica mais organizadinho. A tinta está um pouco mais diluída com água. Pessoal, aqui eu percebi que está faltando um pouco mais de pigmento vermelho. Então, eu vou fazer uma veladura novamente. Eu vou pegar o mesmo pincel Pituá, hidratar ele no médium e acrescentar um pouco mais de vermelho fogo em algumas áreas. Eu vou intensificar o vermelho, mas vou preservar algumas áreas que tem aquela luz mais clarinha, tá? Só para ele ficar mais vermelhinho. Agora, vocês perceberam que os espaços entre os morangos está muito claro. Então, vou pegar o pincel chanfrado, hidratar no médium, pegar um pouco de rústico, pode até misturar com um pouquinho de púrpura e começar a acentuar os escuros entre os morangos. Não precisa fazer o contorno completo entre os morangos, tá? Somente algumas áreas que para poder destacar mais ainda o volume, mas não é para fazer totalmente contorno. Uso o pituá pequeno para esfumar quando necessário. Coloca a tinta com o chanfrado e ajusta esfumando com o pituá. É possível fazer isso porque a gente está utilizando o médium acrílico. Então assim ele ficou um pouco mais intenso. Agora, ainda com o pincel número 2, eu vou trabalhar um pouquinho a sombra do lado esquerdo. Vou fazer o movimento inverso, um pouquinho para a esquerda, um pouco para baixo, e vou trabalhar com um pouquinho de rústico, mas eu vou tirar bem o excesso de tinta para não ficar muito escuro, o suficiente para dar destaque para a compota nesse fundo claro. Então assim ele ficou um pouquinho mais marcadinho. Agora eu pego o stencil de flor de cosmos e começo a marcar a posição das flores. Para elas se destacarem, elas vão ser claras. Para elas se destacarem nesse fundo claro, eu preciso primeiro colocar um tom escuro, para depois movimentar ele para a direita, para cima e trabalhar a cor. Coloca as folhas também, distribui de forma irregular, é livre aqui, vocês podem usar criatividade. Eu estou usando um pouquinho de médium também, porque ele ajuda a suavizar a tinta. Ele fica marronzinho, porém é uma camada fina e transparente. Agora eu peguei branco, tiro o excesso, posiciona o stencil sobre a flor, faz o deslocamento um pouquinho para a direita ou para cima e aplica o branco. Eu dou essas batidinhas para intensificar a cor. A mesma coisa nas outras flores. Como vocês viram, o branco não deu muito contraste. Eu preciso mudar, preciso colocar um pouquinho de cor. Então eu vou pegar um pouco de amarelo. Eu vou usar o amarelo ouro porque o amarelo ocre não deu a intensidade necessária. Agora ele ficou um pouco mais intenso. Agora vamos fazer o miolo.
Eu vou colocar rústico primeiro no miolo, com batidinhas e o pincel pequeno. Agora eu vou clarear essas flores, um pouco de... Primeiro o miolo, eu vou amarelo com um pouco de branco, dar uma clareada no miolo. Vou aguardar essa tinta secar, enquanto isso eu vou fazer as folhagens, as folhas. Verde pistache com um pouquinho de verde musgo. Eu vou começar a distribuir as folhas, mas não é necessário posicionar essas folhas em cima da marcação anterior. Dá uma leve esfumadinha próximo das flores para ele se destacar um pouco mais, dar mais volume. Pode esfumar um pouquinho esse verde por cima das flores amarelas também, porque ajuda a integrar os elementos. Vamos lavar o pincel, secar com bastante cuidado. Eu quero o pincel bem sequinho. Vou trabalhar com um pouquinho de branco. Antes, vamos trabalhar um pouquinho da sombra no miolo, do miolo para fora. Amarelo ocre, eu vou puxar do miolo para fora das pétalas para conseguir um pouquinho de profundidade. Pouca tinta. Agora sim, eu vou pegar o stencil, vou posicionar direitinho em cima da flor. Vou trabalhar com branco e um pouquinho de amarelo ouro. Não precisa clarear toda a área, senão a gente vai acabar perdendo a cor anterior. Agora eu vou clarear um pouco a folhagem, um pouquinho de verde pistache, um pouquinho de branco. Agora vamos posicionar o tag. E agora eu vou pegar um pincel maior e eu quero trabalhar com um lilás bebê. Mas vocês podem utilizar o branco, diretamente o branco. Aplico uma camada, dá uma batidinha para intensificar. Vou acelerar a secagem. Posiciono o stencil novamente, intensifico o branco. Para vocês, na TV não vai aparecer a diferença, mas aqui para mim aparece, tá? Na tela acaba sendo a mesma coisa, mas pessoalmente ele fica mais claro. Se grudar algum pelinho, solta. É só tirar, normal. Quando o pincel é novo ele faz isso, mas depois ele para de soltar pelo. Um pouquinho de branco para fazer uma luz seca. Mão bem leve, não pode pesar e os morangos precisam estar muito secos para fazer isso. Agora eu vou fazer o rótulo. Vou trabalhar com azul bale. Tira bem a água do pincel, porque toda vez que a gente for utilizar o pituá em letras, o pincel precisa estar mais seco, porque é onde costuma manchar. Então, clareia com um pouco de branco também, para aumentar o contraste e ele aparecer. Eu estou batendo porque eu quero intensidade. Agora vamos posicionar o stencil. Eu vou utilizar somente a palavra receita. Eu vou trabalhar com um pouco de verde musgo e um pouquinho de rústico. Só para ele não ficar um verde muito vivo. Eu escolhi esse verde para ele conversar com a tampinha da compota. E aqui, para eu conseguir fazer a palavra bem limpinha, eu vou utilizar um outro stencil para cobrir a perninha do G.
E aí é só fazer movimentos circulares, bem suaves, e com cuidado vai preenchendo para não pegar nenhuma área vizinha. Vocês vão, aqui no meu caso, manchou um pouquinho. Pego um pincel limpo, molho e aí eu removo a manchinha. Se vocês perceberem a mancha logo que acontece, dá para remover. É só pegar um pincel limpo e remover. Se não conseguir, cobre com uma outra tinta. Agora eu vou pegar o pincel chanfrado. Eu pego um pouco de médio, dou uma ajeitada na tinta e eu vou fazer um sombreado nas laterais para destacar esse tagzinho. Pode aplicar umas 2 camadas para ele se destacar. Faz dos 2 lados. Vamos reposicionar o tag. Eu preciso esfumar alguma cor em volta do tag e em volta da faixa, porque ficou claro sobre claro, não tá dando contraste, ele não tá aparecendo muito. Então eu vou pegar um pouco de amarelo ocre, remover bem o excesso de tinta do pincel e fazer um leve sombreado em volta do tag. Pode trabalhar também na faixa, bem suave. A gente vai fazer toda a volta, tá? Posiciona na parte inferior para deixar ele bem limpinho. Agora eu peguei um pouquinho de rústico, eu vou acentuar a sombrinha. Pessoal, na verdade vocês podem desconsiderar aquele flotado que a gente fez, tá? Pode pular aquela etapa e ir direto para o amarelo. Vocês perceberam que dá para esfumar o marrom sem o pincel chanfrado, né? Só com o pituar a gente já consegue fazer esse efeito. Peguei o liner branco, dilui com água e trabalha só com a pontinha dele. A gente vai trabalhar a borda de algumas pétalas, só para elas se destacarem um pouco mais. Aqui eu tô usando um liner médio, ele não é muito comprido, porque assim vocês conseguem ter um controle melhor sobre o pincel. Agora eu peguei com o mesmo pincel rústico e vou fazer algumas manchinhas em volta para destacar o miolo. Alguns toques de rústico entre as cordinhas para destacar a profundidade entre as cordinhas, também é legal. Branquinho também, eu posso fazer esses pontinhos em volta do babadinho para dar uma graça. Alguns traços bem delicados para destacar, realçar a dobrinha dos babados. Agora, para finalizar, eu quero fazer pelo menos um morango inteiro, porque ali na compota só tá o morango, mas não tem o chapeuzinho dele, né? Então agora eu vou fazer ele em cima dessa estampa. Eu vou trabalhar primeiro o branco, um pouquinho de vermelho fogo, porque eu preciso do branco para dar cobertura, tá? O branco é uma tinta mais opaca, então ele ajuda a dar cobertura, porque esse fundo tá estampado. Agora eu vou deixar a parte inferior um pouco mais clara, porque depois eu quero jogar um pouco de verde também, como se esse morango não estivesse muito maduro. Agora eu vou deixar ele secar, enquanto isso eu vou trabalhar com o verde musgo. E vamos posicionar o chapeuzinho do morango. Bacana que ele vem separado no stencil, então facilita a aplicação.
Essa etapa é só para posicionar o morango, não tem que fazer, não é cor definitiva, é só para dar cobertura mesmo. Agora eu vou posicionar de novo o stencil e vou colocar um pouco de verde pistache. Tem que clarear um pouquinho mais. Eu vou pegar um pouquinho de branco e esfumar na parte inferior. É importante trabalhar com pouca tinta para ficar suave. Vai ser necessário a gente colocar uma sombra também, depois em volta do morango, para ele se destacar. Agora, com pincel limpo, eu pego o vermelho fogo e trabalho na parte superior do morango, para devolver a cor para ele. E esfumando suavemente. Agora eu quero ele mais escuro ainda. Eu vou intensificar a sombra dele com um pouco de púrpura. Pode dar umas batidinhas, não tem problema. Mas tem que respeitar a transição e não pode trabalhar muito tempo, senão começa a remover a tinta de baixo. Vamos começar a clarear. Começar a clarear a folhinha dela. Posiciona. E aí, movimentos bem curtinhos, a gente vai começar a clarear a folhinha. Eu vou aproveitar a cor e vou começar a distribuir algumas folhas. Esse verde ele tá muito vivo, então eu vou acrescentar um pouquinho de rústico para diminuir a intensidade do verde. Limpa bem o pincel, seca bem direitinho. Agora eu vou pegar o branco, tiro bem excesso de tinta e vou fazer uma luz seca no morango. A mão bem leve. Não pode ficar esfregando muito tempo no mesmo ponto, senão vai fazer um buraco aí. Vamos fazer a sombrinha. Posiciona. Aqui eu tô sentando o vermelho fogo, para deixar ele mais intenso. Vamos fazer a sementinha. Eu vou usar agora o pincel liner. Um pouquinho de rústico, um pouquinho de púrpura. Só com a pontinha do pincel, faz a primeira fileira. Depois vai intercalando na fileira de baixo para deixar a sementinha organizada. Agora eu posso trabalhar com um pouco de amarelo ocre, um pouquinho de branco. E só com a pontinha do pincel eu vou fazer a sementinha. Mas é bem discreto, não pode dar muita intensidade, senão ele vai aparecer mais do que o morango. Agora sim, eu vou fazer a sombrinha do lado esquerdo. Movimento stencil para a esquerda, para baixo, com um pincel pituá bem pequeno. Faz a sombrinha do lado esquerdo, mas sem atropelar o morango. Dá para fazer a sombra antes ou depois. A diferença é que fazendo a sombra depois de fazer o elemento principal, a gente tem que, de repente, fazer o ajuste para limpar a figura. Ok, agora sim. É isso, esse é o moranguinho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um projeto um pouco mais complexo,
é verdade, mas eu gostaria que vocês deixassem lá nos comentários sugestões para os próximos vídeos e também, não só dos modelos, mas também que tipo de vídeos vocês querem, né? Se é somente quanto à utilização de um modelo, se vocês querem projetos mais elaborados ou menos elaborados. Então, muito obrigada por assistirem e não se esqueçam de dar um like, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, inscreva-se. Então, até a próxima!